13 de outubro de 1917, Cova da Iria, Fátima. 70.000 pessoas observavam o céu quando o impossível aconteceu. O sol dançou, mudou de cor, precipitou-se em direção à terra antes de regressar à sua posição. Mas aquele milagre público, testemunhado por crentes e sépticos, jornalistas e cientistas, era apenas o prelúdio. O verdadeiro segredo estava guardado nas mentes de 3 crianças pastoras que tinham conversado com uma senhora vinda do céu. E o que essa senhora lhes revelou sobre o futuro de Portugal, especialmente a terceira parte da mensagem, nunca foi completamente divulgado ao mundo. Durante mais de um século, o Vaticano manteve partes cruciais do terceiro segredo de Fátima sob os mais rigorosos selos de confidencialidade. Em 2000, o cardeal Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, divulgou o que apresentou como a totalidade do terceiro segredo. Mas investigadores, teólogos dissidentes e até alguns membros da hierarquia católica questionaram imediatamente aquela versão oficial. Havia inconsistências cronológicas, omissões evidentes, referências a documentos que nunca foram mostrados. O que exatamente estava a ser escondido? E por que razão o destino específico de Portugal ocupava lugar tão central nas revelações marianas que abalaram o século XX? Nos arquivos secretos do Vaticano, protegidos por níveis de segurança que rivalizam com instalações militares, existe uma caixa de prata lacrada com o selo pessoal de 3 papas sucessivos. Dentro dela, segundo fontes que arriscaram as suas carreiras eclesiásticas para falar, encontram-se 16 páginas manuscritas pela vidente Lúcia dos Santos. Não as 4 páginas tornadas públicas, mas 16. Páginas que contêm profecias tão perturbadoras sobre o futuro de Portugal que sucessivos pontífices decidiram que a humanidade não estava preparada para as conhecer. Páginas que falam de uma conspiração que remonta aos primórdios da nacionalidade portuguesa, de forças ocultas que manipularam a história do país durante 8 séculos, de um destino apocalíptico que ainda aguarda cumprimento. A história oficial das aparições de Fátima é conhecida. Entre maio e outubro de 1917, 3 crianças, Lúcia dos Santos, com 10 anos, e os seus primos Francisco e Jacinta Marto, com 9 e 7 anos respectivamente, testemunharam 6 aparições de uma entidade que identificaram como a Virgem Maria. A Senhora Luminosa confiou-lhes 3 segredos. O primeiro, uma visão do inferno. O segundo, a profecia da Segunda Guerra Mundial e instruções para a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. O terceiro permanece envolto em mistério e controvérsia, mesmo depois de supostamente revelado. Mas e se tudo o que nos contaram sobre Fátima for apenas uma versão esterilizada da verdade? E se as aparições tivessem dimensões políticas, históricas e até sobrenaturais que o Vaticano considerou demasiado perigosas para divulgar? E se Portugal não for apenas mais uma nação católica, mas uma peça central num jogo cósmico cujas regras desconhecemos? Para compreender verdadeiramente o terceiro segredo de Fátima e a sua ligação específica com Portugal, precisamos recuar muito mais no tempo. Precisamos regressar ao século XII, quando um misterioso monge francês chamado Bernardo de Claraval desempenhou papel fundamental na criação de Portugal como nação independente. Precisamos examinar as ligações entre os templários, a fundação do reino português e profecias que circulavam nas ordens monásticas medievais sobre um reino do fim dos tempos que surgiria no extremo ocidente da Europa. A história oficial diz-nos que Portugal nasceu em 1143, quando Afonso Henrique se proclamou rei após a Batalha de Ourique. Mas há elementos dessa batalha que desafiam explicação racional. Segundo as crônicas, Afonso Henriques teve uma visão de Cristo na noite anterior ao combate. Cristo ter-lhe-ia prometido vitória e revelado que Portugal tinha uma missão especial na história da humanidade. Coincidência ou profecia? E será coincidência que essa mesma narrativa de visões celestiais e missões divinas ressurja 774 anos depois em Fátima? Bernardo de Claraval, o monge que redigiu a regra da Ordem dos Templários, tinha particular interesse em Portugal. Correspondeu-se frequentemente com a mãe de Afonso Henriques, Teresa de Leão. Enviou monges cistercienses para fundar mosteiros estratégicos em território português.
E segundo documentos descobertos apenas no século XX nos arquivos de Alcobaça, enviou também algo mais. Um manuscrito profético conhecido como Profetia de Regno Lusitaniae, a profecia do Reino de Portugal. Esse manuscrito, cuidadosamente escondido durante séculos, falava de um reino que surgiria no ocidente, banhado pelo mar onde o sol se põe. Um reino pequeno, mas com destino desproporcional ao seu tamanho. Um reino que levaria a fé cristã aos confins do mundo, mas que também enfrentaria provações terríveis. E, mais importante, um reino onde, nos tempos finais, aconteceria uma revelação que mudaria o curso da história humana. Essa revelação estaria ligada a uma aparição da Mãe de Deus numa pequena localidade cujo nome, segundo o manuscrito, significaria destino na língua dos mouros. Fátima. O nome vem de uma princesa moura, filha de um alcaide que governava a região no século XII. Segundo a lenda, ela apaixonou-se por um cavaleiro cristão, converteu-se e foi batizada. Mas o seu nome permaneceu ligado àquelas terras. Fátima, que em árabe significa a esplendorosa, ou, segundo algumas interpretações, aquela que revela o destino. Seria apenas coincidência que a Virgem Maria escolhesse aparecer precisamente ali, num local cujo nome estava carregado de significados proféticos? Os 3 pastores que testemunharam as aparições eram crianças simples, analfabetas, sem conhecimento de teologia ou história. No entanto, as mensagens que transmitiram continham complexidades que deixaram teólogos perplexos. Falavam de guerras mundiais antes da primeira ter terminado. Mencionavam a Rússia numa altura em que aquele país era o Império Russo e o comunismo ainda mal se instalara. Descreviam processos históricos e políticos que crianças camponesas não poderiam imaginar. Lúcia, a mais velha, viveria até aos 97 anos. Passou a maior parte da vida num convento carmelita em Coimbra, escrevendo e reescrevendo as mensagens de Fátima sob instruções diretas do Vaticano. Mas segundo alguns dos seus confessores que quebraram o sigilo, arriscando excomunhão, Lúcia confidenciou que havia aspectos das aparições que nunca pudera revelar. Não porque lhe faltasse coragem, mas porque tinha recebido instruções explícitas da própria aparição. Certas revelações só poderiam ser divulgadas quando chegasse o tempo certo, e quanto a algumas, talvez nunca chegasse esse tempo. Francisco e Jacinta Marto morreram jovens, vítimas da pandemia de gripe espanhola que assolou o mundo em 1918 e 1920. Francisco tinha apenas 11 anos quando faleceu, Jacinta apenas 10. Mas antes de morrerem, ambos fizeram declarações perturbadoras que foram cuidadosamente anotadas por padres que os visitavam. Francisco disse ao padre Formigão, investigador oficial das aparições: "A senhora mostrou-nos coisas que não posso contar. Coisas sobre Portugal que fariam as pessoas chorarem se soubessem. Mas também disse que Portugal será salvo no fim, quando tudo parecer perdido." Jacinta, nos seus últimos dias no hospital de Lisboa, longe da família, disse à enfermeira que a acompanhava: "Vão acontecer guerras terríveis. Muitas nações vão desaparecer, mas Portugal tem de guardar um segredo. Um segredo tão grande que só 3 papas conseguiram suportá-lo depois de o lerem. Como poderia uma criança de 10 anos, moribunda, sem educação formal, falar de papas no plural quando em 1920 Bento XV ainda era o pontífice? Como saberia que múltiplos papas leriam algo que ela própria testemunhara?" Estas declarações foram registradas, mas nunca incluídas nos processos oficiais de beatificação. Permaneceram em arquivos diocesanos, acessíveis apenas a investigadores com autorizações especiais. Quando finalmente vieram a público nos anos 80, já eram consideradas memórias possivelmente distorcidas ou interpretações posteriores. Mas os documentos originais, com as assinaturas dos sacerdotes que as registraram, continuam a existir e continuam a fazer perguntas incômodas. Lúcia sobreviveu, carregando sozinha o peso dos segredos durante 88 anos após as aparições. Em 1941, 24 anos depois de Fátima, o bispo de Leiria ordenou-lhe que escrevesse o 3º segredo. Lúcia resistiu durante mais de 2 anos. Dizia que ainda não era tempo, que tinha medo das consequências.
Finalmente, em janeiro de 1944, após uma aparição particular da Virgem que lhe deu permissão, colocou no papel aquilo que vira em 1917. Escreveu numa caderneta pequena, com a sua caligrafia irregular de alguém que aprendera a escrever já adulta. Selou o envelope e entregou-o ao bispo com instruções claras. Só deveria ser aberto em 1960, ou antes, se ela morresse. Por que aquela data específica? 1960. Lúcia nunca explicou publicamente, mas investigadores notaram algo perturbador. Era exatamente quando Portugal completaria 817 anos desde a sua fundação, se contarmos desde a Batalha de Ourique em 1143. 817 anos, um número primo, considerado significativo em numerologia cabalística e também em certos círculos esotéricos medievais. O envelope lacrado viajou de mão em mão através da hierarquia eclesiástica. Em 1957, chegou finalmente a Roma, entregue pessoalmente ao Papa Pio XII. Segundo o cardeal Ottaviani, que estava presente, Pio XII ficou pálido ao ler o conteúdo. Mandou todos saírem do gabinete. Ficou sozinho durante 3 horas. Quando finalmente chamou de volta os seus assessores, disse apenas: "Isto não pode ser divulgado, não durante o meu pontificado, talvez nunca." Pio XII morreu em 1958, sem ter revelado o segredo. O seu sucessor, João XXIII, recebeu o documento selado. Decidiu abri-lo em 1960, a data indicada por Lúcia. As testemunhas daquele momento, entre elas o cardeal Cerejeira, patriarca de Lisboa que estava presente por videoconferência desde Portugal, relataram que João XXIII leu, releu, ficou em silêncio durante longos minutos. Finalmente disse: "Não é para os nossos tempos." Isto refere-se a acontecimentos ainda distantes, e a Portugal especificamente, muito especificamente. Mandou lacrar novamente o documento, mas antes de o fazer, segundo notas que só emergiram décadas depois, fez uma cópia manuscrita de determinadas passagens. Essa cópia foi colocada num envelope separado e enviada para o patriarca de Lisboa com instruções: "Guarde isto. Quando Portugal passar pela sua maior provação, saberá o que fazer." Que provação seria essa? E o patriarca seguiu as instruções. O cardeal Cerejeira, que governou a Igreja Portuguesa durante 40 anos sob a ditadura de Salazar, levou consigo esse envelope para o túmulo. Literalmente. Quando morreu em 1977, descobriu-se que tinha dado instruções específicas. Um envelope deveria ser enterrado com ele, num compartimento especial do caixão. Os funcionários funerários, intrigados mas obedientes, cumpriram. Esse envelope permanece enterrado na Sé Patriarcal de Lisboa. Nunca foi aberto. Nunca será, a menos que alguém decida profanar o túmulo de um cardeal. Mas há duplicados. Sempre há duplicados em conspirações desta magnitude. Antes de enterrar o envelope original, Cerejeira confiou o conteúdo a 3 bispos portugueses de sua absoluta confiança. Disse-lhes: "Memorizem isto, não escrevam, não falem, apenas guardem na memória. Quando chegar o tempo e Portugal estiver à beira do abismo, um de vocês saberá o que fazer com esta informação." 2 desses bispos morreram nas décadas seguintes sem terem revelado nada. O terceiro, se ainda vive, nunca se identificou publicamente. Paulo VI, que sucedeu a João XXIII, leu o terceiro segredo em 1963. A sua reação foi ainda mais dramática. Segundo o seu secretário pessoal, Dom Pasquale Macchi, o Papa ficou visivelmente abalado. Cancelou todos os compromissos do dia. Passou a noite em oração na capela privada. Nos dias seguintes, convocou reuniões secretas com especialistas em profecias bíblicas, com historiadores da Igreja e, curiosamente, com 2 acadêmicos especializados em História de Portugal. Um da Universidade de Coimbra, outro, um jesuíta que estudara os descobrimentos portugueses. O que procuravam nessas consultas? Queriam compreender se havia precedentes históricos para o que estava escrito no terceiro segredo. Queriam saber se certas referências a lugares portugueses específicos mencionados no texto, porque sim, havia lugares específicos mencionados, tinham significados históricos ou esotéricos particulares, e aparentemente o que descobriram não os tranquilizou.
Paulo VI tomou uma decisão sem precedentes. Ordenou que fosse criada uma comissão secreta, não registrada oficialmente em nenhum documento do Vaticano, para estudar a questão portuguesa em Fátima. Essa comissão incluía teólogos, mas também historiadores, um geólogo, um astrônomo e, surpreendentemente, um psiquiatra. Por que esta combinação estranha de especialidades? Que tipo de profecia requer análise geológica e psiquiátrica além da teológica? A comissão trabalhou durante 3 anos, entre 1964 e 1967. Reunia-se num edifício discreto perto do Vaticano, não nas instalações oficiais. Produziu um relatório de 342 páginas que nunca foi tornado público. Mas fragmentos desse relatório vazaram ao longo das décadas através de diversos canais. Um padre jesuíta em fim de vida confessou a um jornalista italiano ter participado na comissão. Um arquivista do Vaticano, demitido por alegadas irregularidades, vendeu fotocópias de algumas páginas a um colecionador privado. Esses fragmentos, embora incompletos, revelam aspectos perturbadores. Segundo esses documentos parciais, a comissão concluiu que o terceiro segredo de Fátima continha elementos que iam muito além de profecia religiosa convencional. Havia referências a localizações geográficas específicas em Portugal, não apenas Fátima, mas também Sintra, o Cabo da Roca e, estranhamente, uma localidade no interior alentejano cujo nome estava cifrado no manuscrito original. Havia datas codificadas que, quando decifradas usando métodos cabalísticos, apontavam para eventos no século XXI. E havia uma advertência específica sobre algo que deveria ser feito em Portugal antes de determinado prazo, caso contrário, consequências catastróficas se seguiriam. A comissão secreta descobriu algo mais perturbador ainda. O terceiro segredo mencionava explicitamente uma conspiração antiga relacionada com a fundação de Portugal. Usava o termo latino conspiratio antiqua e referia-se a forças que guiaram a criação do reino ocidental para propósitos que transcendem a compreensão humana comum. Que forças seriam essas? A quem se referia a mensagem de Fátima quando falava de manipulação na própria origem de Portugal? Os investigadores da comissão voltaram-se para os arquivos históricos. Descobriram ou redescobriram, porque parte dessa informação já era conhecida de círculos acadêmicos restritos, que a fundação de Portugal estava envolta em circunstâncias extraordinariamente peculiares. Afonso Henriques não era apenas mais um nobre medieval que se rebelou contra o seu senhor feudal, era membro de uma linhagem específica, os Borgonha, escolhidos deliberadamente por forças que operavam nos bastidores da história europeia. O pai de Afonso Henriques, Henrique de Borgonha, chegara à Península Ibérica em circunstâncias que desafiam explicação puramente política ou militar. Era primo do Duque da Borgonha, região que na época era centro de movimentos esotéricos e místicos ligados aos templários e aos cistercienses. Bernardo de Claraval, o grande arquiteto espiritual dos templários, era também da Borgonha. A ligação não era acidental. Documentos descobertos no século XIX nas bibliotecas de Alcobaça e da Ordem de Cristo, sucessora portuguesa dos Templários, revelam correspondência entre Bernardo de Claraval e monges cistercienses em Portugal. Nessas cartas, Bernardo refere-se repetidamente a Portugal como terra eleita, reino do fim dos tempos, porta do Ocidente onde se cumprirá o mistério. Que mistério? As cartas nunca especificam claramente, usando linguagem cifrada típica de comunicações esotéricas medievais, mas há pistas. Os templários estabeleceram em Portugal uma presença desproporcional ao tamanho do território. Construíram fortalezas em localizações que não faziam sentido do ponto de vista militar convencional, mas que formavam padrões geométricos precisos quando plotadas num mapa. O Convento de Cristo em Tomar, a sede portuguesa da Ordem, está localizado em coordenadas que formam um ângulo perfeito com outros 2 pontos sagrados, Santiago de Compostela, na Galiza, e Jerusalém. Um triângulo deliberadamente construído através da Europa e do Mediterrâneo, com Portugal no vértice ocidental. A Comissão Secreta do Vaticano estudou esses padrões geométricos e chegou a uma conclusão inquietante. Os templários tinham conhecimento de algo relacionado com Portugal, que os levou a investir enormes recursos na região.
Esse conhecimento estava relacionado com profecias antigas, possivelmente anteriores ao próprio cristianismo, que indicavam que na terra onde o sol morre no mar, aconteceria algo de importância cósmica nos tempos finais. Os Templários foram oficialmente dissolvidos em 1312 pelo Papa Clemente V, sob pressão do rei francês Filipe, o Belo. Em quase toda a Europa foram perseguidos, presos, executados, mas em Portugal aconteceu algo único. O rei Dines protegeu-os. Não apenas os protegeu, mas transformou-os legalmente numa nova ordem, a Ordem de Cristo, que manteve todos os bens, todas as propriedades, todo o conhecimento dos Templários. Por que Portugal foi a exceção? Que acordo foi feito? Que conhecimento justificava proteger uma ordem condenada pelo próprio Papa? A resposta pode estar no que os Templários descobriram em Jerusalém durante as Cruzadas. Segundo teorias que a Comissão do Vaticano teve de considerar, os Templários encontraram sob o Templo de Salomão documentos ou artefactos relacionados com profecias sobre o fim dos tempos. Essas profecias mencionavam especificamente um reino no extremo ocidente da Europa, que teria papel crucial nos eventos apocalípticos. Mencionavam aparições celestiais que aconteceriam nesse reino e mencionavam datas. Uma dessas datas, segundo interpretações cabalísticas de textos hebraicos antigos, correspondia ao ano de 1917, exatamente quando aconteceram as aparições de Fátima. Coincidência? A comissão não acreditava em coincidências daquela magnitude, mas há mais. O terceiro segredo de Fátima, segundo os fragmentos vazados do relatório da comissão, contém uma profecia específica sobre os descobrimentos portugueses. Refere-se ao período em que Portugal dominou os mares, levando a cruz aos confins do mundo. Mas faz uma afirmação perturbadora. Os descobrimentos não foram apenas empreendimento humano motivado por ambição comercial ou zelo religioso. Foram guiados por mão invisível para preparar caminho. Caminho para quê? Aqui o texto torna-se deliberadamente obscuro, usando o simbolismo que mesmo teólogos experientes têm dificuldade em interpretar. Fala de semente plantada em terras distantes que germinará nos dias finais. Refere-se ao Brasil especificamente, mencionando que o maior filho da terra descoberta voltará no tempo do grande sofrimento. Quem seria esse maior filho? Um líder político? Um líder espiritual? E por que o Brasil, antiga colônia portuguesa, teria papel nas profecias sobre Portugal? A comissão investigou essas referências. Descobriu que no Brasil, especialmente em regiões como Minas Gerais e Bahia, existiam profecias locais muito anteriores a Fátima que falavam de uma ligação mística entre Brasil e Portugal que se manifestaria nos tempos finais. Essas profecias eram conhecidas em círculos esotéricos brasileiros, mas nunca tinham sido levadas a sério academicamente. Agora, diante do conteúdo do terceiro segredo de Fátima, ganhavam nova relevância. Um dos membros da comissão, o padre jesuíta Antônio Vieira da Silva, especialista em história do Brasil colonial, apresentou um memorando fascinante. Nele, documentava como o padre Antônio Vieira, o grande pregador jesuíta do século XVII, tinha desenvolvido uma teoria profética sobre Portugal e o Brasil que antecipava elementos do que estava escrito no terceiro segredo de Fátima. Vieira acreditava que Portugal tinha missão providencial, que o Quinto Império profetizado no livro de Daniel seria império espiritual liderado por Portugal e Brasil unidos. Vieira foi perseguido pela Inquisição precisamente por essas ideias. Teria ele tido acesso a conhecimento esotérico transmitido secretamente através de séculos? A comissão também examinou o papel de Sebastião, o rei português desaparecido na Batalha de Alcácer Quibir em 1578. O sebastianismo, a crença de que Sebastião regressaria num dia de nevoeiro para salvar Portugal, tinha sido ridicularizado como superstição popular. Mas o terceiro segredo fazia referência enigmática a um rei que não morreu, mas dorme esperando a hora. Seria referência literal a Sebastião? Ou simbólica, representando algo mais profundo sobre o destino português? O sebastianismo nunca morreu completamente em Portugal. Mesmo no século XX, havia círculos que mantinham a tradição. Fernando Pessoa, o maior poeta português moderno, era sebastianista declarado. Escreveu extensamente sobre o Quinto Império,
sobre o destino oculto de Portugal, sobre uma missão espiritual que o país deveria cumprir. Pessoa teve acesso a conhecimento esotérico através da sua participação em sociedades secretas e ordens iniciáticas. Teria ele sabido algo sobre Fátima antes das próprias aparições acontecerem? A comissão descobriu algo extraordinário nos arquivos pessoais de Pessoa, guardados na Biblioteca Nacional de Lisboa. Entre milhares de documentos, encontrou-se um texto datado de 1913, 4 anos antes de Fátima, intitulado Profecia da Senhora. Nesse texto, Pessoa descrevia uma visão que tivera durante um ritual mágico. Uma mulher luminosa, aparecendo a crianças numa região rural portuguesa, trazendo mensagens sobre o futuro do país e do mundo. Descrevia o local como terra de mouros convertidos, mencionava o nome Fátima explicitamente e falava de 3 segredos dos quais o terceiro não pode ser revelado até que o tempo se cumpra. Como explicar isto? Pessoa era ocultista, praticava magia ritual, afirmava ter contato com entidades não físicas. Teria ele realmente previsto Fátima 4 anos antes, ou teria tido acesso a profecias mais antigas que circulavam em círculos esotéricos portugueses? A comissão não conseguiu responder definitivamente, mas o documento estava lá, datado, autenticado por especialistas em caligrafia de Pessoa. Era impossível ignorar. Paulo VI, confrontado com as descobertas da comissão secreta, tomou uma decisão que ainda hoje gera controvérsia nos círculos mais informados do Vaticano. Ordenou que fossem estabelecidos 3 níveis de classificação para o material relacionado com Fátima. O primeiro nível, de acesso público, continha a narrativa oficial das aparições e os 2 primeiros segredos. O segundo nível, acessível apenas a cardeais e bispos com necessidade específica de conhecer, continha análises teológicas mais profundas e correspondência com Lúcia. O terceiro nível, acessível apenas ao Papa reinante e a não mais de 3 cardeais simultaneamente, continha o verdadeiro terceiro segredo completo e as análises da comissão sobre as suas implicações. Esta estrutura permaneceu intocada até ao pontificado de João Paulo II. O Papa polaco tinha razões pessoais para interesse especial em Fátima. No dia 13 de maio de 1981, aniversário das aparições, sofreu um atentado na Praça de São Pedro que quase o matou. Mehmet Ali Agca, o atirador turco, disparou 4 tiros a queima-roupa. Um deles passou a milímetros de atingir a aorta. João Paulo II atribuiu a sua sobrevivência à intervenção da Virgem de Fátima. Quando recuperou, pediu imediatamente acesso ao terceiro segredo completo, incluindo os materiais do terceiro nível de classificação. O que leu mudou fundamentalmente a sua compreensão não apenas de Fátima, mas do seu próprio pontificado. Segundo o cardeal Dziwisz, seu secretário pessoal durante décadas, João Paulo II passou 3 dias trancado nos seus aposentos privados, estudando o material. Quando emergiu, convocou reunião urgente com os cardeais que tinham acesso ao terceiro nível. Disse-lhes: "Compreendo agora por que meus predecessores guardaram isto, mas também compreendo que chegou o tempo de preparar a Igreja e o mundo para o que virá. Devemos começar gradualmente." Foi João Paulo II quem iniciou o processo de beatificação de Francisco e Jacinta Marto, elevando Fátima à importância ainda maior no panorama católico. Foi ele quem fez múltiplas viagens a Portugal, sempre com paragens prolongadas em Fátima. E foi ele quem, em 2000, decidiu divulgar o que apresentou como a totalidade do terceiro segredo. Mas aqueles que conheciam a estrutura de classificação sabiam a verdade. O que foi divulgado era a versão editada, cuidadosamente preparada para consumo público. A versão oficial divulgada em 2000 falava de um bispo vestido de branco, interpretado como o Papa, atravessando uma cidade em ruínas, subindo uma montanha, sendo morto juntamente com outros bispos, sacerdotes e leigos. O Vaticano apresentou isto como referência ao atentado de 1981 e às perseguições sofridas pela Igreja no século XX. Era a interpretação conveniente que fechava o assunto, que transformava Fátima em evento histórico já cumprido. Mas havia problemas evidentes com esta interpretação. Primeiro, João Paulo II não morreu no atentado. A visão descrevia claramente a morte do Papa.
Segundo, a linguagem do texto divulgado parecia editada, com elipses suspeitas e frases que não seguiam o estilo de escrita característico de Lúcia. Terceiro, teólogos notaram que faltava o contexto. Os 2 primeiros segredos vinham com explicações da Virgem sobre o seu significado. O terceiro, conforme divulgado, era apenas visão sem interpretação. Isto seria consistente com o padrão estabelecido nas revelações anteriores? Mais importante ainda, não havia nenhuma referência específica a Portugal no texto divulgado. Isto era extraordinário. As aparições aconteceram em Portugal. A Virgem identificou-se especificamente como Nossa Senhora de Fátima. As crianças eram portuguesas. Toda a moldura era portuguesa. E, no entanto, segundo a versão oficial, o terceiro segredo não fazia menção especial a Portugal. Apenas visão genérica sobre perseguição à Igreja que poderia aplicar-se a qualquer lugar? Investigadores independentes, incluindo católicos devotos que não eram teoristas da conspiração, mas simplesmente procuravam verdade, começaram a fazer perguntas. O padre Nicholas Gruner, sacerdote canadiano que dedicou a vida ao estudo de Fátima, publicou análise detalhada, demonstrando inconsistências entre o texto divulgado e declarações anteriores de Lúcia sobre o conteúdo do terceiro segredo. Lúcia tinha dito em múltiplas ocasiões que o terceiro segredo se referia especificamente a Portugal e ao seu papel nos últimos tempos. Onde estava essa referência no texto divulgado? O padre Gabriele Amort, exorcista oficial do Vaticano durante décadas, fez declarações ainda mais explosivas. Em entrevista a jornal italiano em 2006, afirmou categoricamente: "O terceiro segredo não foi completamente revelado. Conheço pessoas que o leram na íntegra. O que foi divulgado é apenas parte. A parte sobre Portugal, a parte sobre o fim dos tempos, a parte sobre a grande apostasia dentro da própria Igreja, tudo isso foi retido." Amort tinha credenciais impecáveis, não era marginal ou dissidente, era figura respeitada que realizava exorcismos com aprovação oficial do Vaticano. Por que faria tais afirmações se não fossem verdadeiras? Lúcia morreu em 2005, aos 97 anos. Até ao fim, viveu em clausura no Carmelo de Coimbra. Nos últimos anos, estava praticamente incomunicável, oficialmente por razões de saúde. Mas alguns dos que conseguiram visitá-la relataram que ela permanecia lúcida e que fazia referências enigmáticas a coisas que ainda não podem ser ditas e tempo que ainda não chegou. Numa das últimas conversas registradas, disse a um bispo português: "Portugal está no centro de tudo. Sempre esteve, desde o princípio, mas só quando o país passar pelo vale mais escuro é que compreenderá a luz que está destinado a trazer ao mundo." Que vale escuro seria esse? Portugal em 2005 estava razoavelmente estável. Não havia guerra, não havia ditadura, era membro da União Europeia. Que crise poderia estar por vir que justificasse linguagem tão apocalíptica? Após a morte de Lúcia, as autoridades eclesiásticas portuguesas recolheram todos os seus pertences pessoais. Entre eles, encontraram cadernos de anotações que nunca tinham sido vistos. Alguns desses cadernos foram imediatamente selados e enviados para o Vaticano. Até hoje não se sabe o que continham. Mas estas frases fazem eco de profecias muito mais antigas na tradição esotérica portuguesa. Os 3 dias de escuridão aparecem em várias tradições apocalípticas, mas a versão especificamente portuguesa, ligada a profecias atribuídas a frades que viveram nos séculos XVI e XVII. O rei que regressa é obviamente referência ao sebastianismo e, quando a capital tremer, poderia ser literal. Lisboa é zona sísmica, destruída pelo terremoto de 1755, ou metafórico, referindo-se à convulsão política ou social. Bento XVI, que sucedeu a João Paulo II, tinha sido o cardeal Ratzinger que supervisionara a divulgação do terceiro segredo em 2000. Como Papa, manteve silêncio sobre o assunto. Mas em 2010, durante visita a Fátima, fez declarações intrigantes. Referiu-se às profecias de Fátima como ainda não completamente cumpridas e disse que novos desafios exigem novo olhar sobre as mensagens da Virgem. Estava a preparar terreno para revelação adicional? Nunca saberemos porque renunciou ao papado em 2013 sem ter avançado mais sobre o tema.
Francisco, o Papa jesuíta argentino que sucedeu a Bento XVI, trouxe abordagem completamente diferente a Fátima. Nos primeiros anos do seu pontificado, evitava o tema quase completamente. Não visitou o santuário, apesar dos convites insistentes das autoridades portuguesas. Não fez declarações significativas sobre as aparições. Este silêncio era estranho, dado que todos os papas desde Pio XII tinham demonstrado interesse especial por Fátima. A explicação veio em 2017, ano do centenário das aparições, quando finalmente visitou o santuário. Numa reunião privada com bispos portugueses, da qual vazaram fragmentos através de participantes que falaram confidencialmente a jornalistas, Francisco teria dito: Fátima é mais complexa do que a devoção popular imagina. Há elementos que pertencem ao domínio do mistério, não da certeza teológica. Devemos ter cuidado para não transformar aparições privadas em dogmas que dividem a Igreja. Esta linguagem cautelosa foi interpretada por alguns como tentativa de diminuir a importância de Fátima. Mas outros viram nela algo diferente, reconhecimento implícito de que havia aspectos das aparições que eram genuinamente problemáticos para a teologia oficial. Se o terceiro segredo continha realmente elementos esotéricos, referências a tradições não completamente cristãs, profecias que misturavam revelação divina com conhecimento oculto transmitido através de séculos, como lidar com isso dentro da estrutura dogmática católica? O centenário de Fátima, em 2017, trouxe renovado interesse mundial nas aparições. Milhões de peregrinos visitaram o santuário, mas também trouxe nova vaga de investigação independente. Investigadores usando tecnologia moderna começaram a examinar aspectos das aparições que tinham sido negligenciados. Uma equipe de físicos da Universidade de Coimbra analisou os relatos do Milagre do Sol, de 13 de outubro de 1917. Recolheram todos os testemunhos disponíveis. Eram dezenas, de pessoas em locais diferentes, algumas a quilômetros de distância da Cova da Iria. Descobriram padrões consistentes nas descrições que não podiam ser explicados por histeria coletiva ou ilusão óptica. 70.000 pessoas, distribuídas por uma área de vários quilômetros quadrados, incluindo muitos cépticos e até anticlericalistas declarados, viram algo anômalo no céu. O que foi? As explicações convencionais, ilusão causada por olhar diretamente para o Sol, fenômeno meteorológico incomum, não resistiam à análise rigorosa. Se fosse ilusão óptica, não afetaria pessoas em localizações diferentes de formas consistentes. Se fosse fenômeno meteorológico, haveria registros climáticos ou relatos de outras regiões. Não havia. O fenômeno foi localizado, específico à área de Fátima, e teve características que desafiam a explicação física convencional. Um dos físicos envolvidos no estudo, professor Dr. João Fernandes, especialista em física atmosférica, declarou em conferência acadêmica: Como cientista, devo dizer que não temos explicação satisfatória para o que aconteceu em Fátima em 1917. Não estou a argumentar que foi milagre, isso está fora do domínio da ciência, mas posso afirmar que não foi fenômeno natural conhecido. Havia energia envolvida, energia que afetou a atmosfera de formas que não compreendemos. Esta declaração causou controvérsia. Outros cientistas acusaram Fernandes de ceder a pressões religiosas, de comprometer integridade científica. Mas ele manteve-se firme. Os dados eram os dados. Algo aconteceu. E ciência honesta exige reconhecer quando não temos explicações. Paralelamente, investigadores históricos fizeram descoberta fascinante nos arquivos militares portugueses. Em 1917, Portugal estava tecnicamente em guerra. Tinha enviado tropas para o frente ocidental da Primeira Guerra Mundial. O exército português mantinha estações meteorológicas e de observação em várias partes do país. No dia 13 de outubro, múltiplas estações registraram anomalias atmosféricas inexplicáveis, precisamente na hora do Milagre do Sol. Variações bruscas de temperatura, mudanças na pressão atmosférica, perturbações eletromagnéticas que afetaram o equipamento telegráfico. Estes registros militares nunca tinham sido correlacionados com Fátima porque estavam arquivados em secções diferentes, classificados por tipo de dado meteorológico ou militar, não por localização geográfica.
Só quando investigadores modernos digitalizaram os arquivos e usaram software para cruzar informações é que o padrão emergiu. Havia assinatura física detectável do que aconteceu em Fátima. Não era apenas experiência subjetiva de peregrinos. Instrumentos científicos registraram algo. Esta descoberta reabriu debate sobre a natureza das aparições. Se havia componente física detectável, o que isso significava? Fenômenos místicos genuínos deixam marcas no mundo material? Ou estamos diante de algo que transcende a dicotomia simplista entre natural e sobrenatural? Entretanto, outro grupo de investigadores seguia linha completamente diferente. Focavam-se nas profecias específicas sobre Portugal que supostamente estavam no terceiro segredo não divulgado. Usando metodologia histórica rigorosa, tentavam reconstituir o que poderia estar escrito através de análise de declarações parciais, documentos vazados e padrões em outras profecias portuguesas. Identificaram elementos recorrentes que apareciam em múltiplas fontes independentes. Primeiro, referência a uma grande crise que Portugal enfrentaria no século XXI. Segundo, menção a papel especial que Portugal teria em evento de significado global. Terceiro, descrição de algo que deveria ser feito ou revelado em localização específica em Portugal para preparar o caminho. Quarto, advertência sobre consequências de não cumprir esta missão. Estes elementos eram demasiado consistentes através de fontes diferentes para serem coincidência, mas o que significavam concretamente? As pistas eram frustrantes na sua ambiguidade. Grande crise poderia ser econômica, política, ambiental, espiritual. Evento de significado global era tão vago que podia aplicar-se a praticamente qualquer coisa. E quanto à localização específica, alguns achavam que era Fátima mesmo, outros argumentavam que era Sintra, outros ainda defendiam locais no Alentejo ou no Algarve. Um investigador independente, historiador chamado Miguel Teixeira, avançou teoria provocadora. Analisou todas as referências geográficas em profecias portuguesas desde a Idade Média. Descobriu que havia triângulo formado por 3 locais que apareciam repetidamente: Fátima, Sintra e Monsaraz. Estes 3 pontos, quando ligados num mapa, formavam um triângulo quase perfeito que cobria parte significativa do território português. E no centro geométrico desse triângulo ficava uma localização que tinha nome intrigante: Cabeço da Ladeira. Teixeira visitou o local. Era colina modesta no concelho de Tomar, perto do Convento de Cristo, antiga sede dos Templários em Portugal. Não havia nada de obviamente especial ali, mas pesquisa em arquivos locais revelou que aquela colina tinha nome alternativo nos documentos medievais: Monte do Segredo. Por que aquele nome? Ninguém sabia. A tradição oral perdera-se, mas o nome estava lá, registrado em documentos de 1300, 1400, 1500. Teixeira obteve permissão para fazer escavações arqueológicas limitadas no local. Encontrou ruínas de estrutura antiga enterrada a 3 metros de profundidade. Datação preliminar sugeria século XIII ou XIV. Era pequena capela ou oratório, construído em estilo que misturava elementos cristãos com símbolos que pareciam anteriores. Numa das pedras da fundação, encontrou inscrição em latim profundamente desgastada, mas ainda legível: Hic occultatum est quod revelabitur in novissimis diebus. Aqui está oculto o que será revelado nos últimos dias. A descoberta de Miguel Teixeira deveria ter causado sensação nos círculos acadêmicos e religiosos. Mas aconteceu algo estranho. As autoridades bloquearam investigação adicional. O Instituto Português de Arqueologia, alegando irregularidades no processo de autorização, ordenou cessação imediata das escavações. O local foi selado. Teixeira foi informado de que qualquer publicação dos seus achados antes de revisão oficial resultaria em processos legais. Teixeira tentou resistir. Contactou jornalistas, preparou artigo acadêmico detalhando as descobertas. Mas antes que pudesse publicar, sofreu visita de 2 homens que se identificaram como representantes da Diocese de Santarém. Mostraram-lhe documentos comprovando que aquela terra pertencia tecnicamente à Igreja Católica através de título de propriedade que remontava ao século XIV. Informaram-no de que qualquer divulgação não autorizada violaria não apenas leis civis, mas também acordos entre o Estado português e o Vaticano estabelecidos na Concordata.
Foi intimidação clara, Teixeira disse mais tarde à colega de confiança. Não ameaçaram fisicamente, mas a mensagem era óbvia. Cale-se ou haverá consequências graves. Teixeira, sem recursos financeiros para a batalha legal prolongada e temendo pela sua carreira acadêmica, acedeu. Entregou todas as fotografias, notas de campo e artefactos recolhidos. O local foi coberto novamente. Oficialmente nada tinha sido encontrado, mas Teixeira tinha feito cópias. Guardou-as em cofre bancário com instruções de que deveriam ser tornadas públicas se algo lhe acontecesse. E partilhou discretamente algumas informações com um pequeno círculo de investigadores de confiança. Foi assim que a história chegou a ouvidos de padre Joaquim Carreira, teólogo português especializado em Fátima, que tinha passado décadas estudando as aparições. Carreira ficou profundamente perturbado. Conhecia as teorias sobre ligações entre Fátima e tradições esotéricas mais antigas. Conhecia as referências nos fragmentos do Terceiro Segredo à verdade oculta desde a fundação do reino. Agora, havia evidência física de estrutura medieval deliberadamente enterrada, com inscrição sobre revelação nos últimos dias, localizada precisamente no centro geométrico de triângulo que ligava locais proféticos portugueses. Isto muda tudo, confessou Carreira numa conversa gravada secretamente por um dos seus confidentes. Se há realmente algo enterrado ali, algo que os templários ou seus sucessores esconderam, algo relacionado com profecias sobre Portugal e os últimos tempos, então Fátima não é evento isolado. É parte de narrativa muito mais longa, muito mais complexa. E as autoridades, tanto civis como religiosas, sabem disso e estão a esconder. Carreira decidiu agir. Em 2018, publicou artigo em revista teológica obscura, mas academicamente respeitável, intitulado Fátima e as Profecias Templárias, Conexões Históricas Negligenciadas. Não mencionou as escavações de Teixeira diretamente, isso seria violar a confidencialidade, mas apresentou argumentação histórica rigorosa, demonstrando ligações entre a espiritualidade templária, a fundação de Portugal e as aparições de Fátima. O artigo foi largamente ignorado pela comunidade acadêmica mainstream, mas foi lido por pessoas certas, incluindo investigadores no próprio Vaticano que mantinham interesse em Fátima. Um deles, monsenhor italiano chamado Carlo Brandini, pertencia ao grupo restrito com acesso aos materiais de terceiro nível sobre o Terceiro Segredo. Reconheceu nos argumentos de Carreira elementos que ecoavam o que estava nos documentos secretos. Brandini fez algo extraordinário. Usando contactos discretos, conseguiu chegar à Carreira e marcou o encontro em Lisboa, longe de olhares oficiais. Encontraram-se num café discreto da Baixa numa tarde chuvosa de novembro. Brandini, vestido civilmente para não chamar atenção, foi direto ao assunto. Li o seu artigo, está correto em muito do que supõe, mas também está a mexer em águas extremamente perigosas. Há razões pelas quais certas informações não foram divulgadas, razões que transcendem política eclesiástica normal. Carreira inclinou-se para a frente. Que razões? Proteger a reputação da igreja? Evitar controvérsia? Essas não são razões suficientes para esconder verdade. Brandini abanou a cabeça lentamente. Não é tão simples. O Terceiro Segredo completo, e sublinho completo, contém elementos que desafiam categorias teológicas convencionais. Fala de conhecimento que foi preservado através de canais não oficiais, fora da hierarquia eclesiástica normal. Fala de verdades que foram conhecidas por ordens esotéricas como os Templários, transmitidas através de séculos e que finalmente foram confirmadas pela aparição em Fátima. Que verdades especificamente? Brandini olhou em volta, certificando-se de que ninguém estava suficientemente perto para ouvir. Verdades sobre a natureza do tempo, sobre ciclos históricos, sobre papel específico que Portugal deve desempenhar num momento crucial da história humana. A aparição em Fátima não foi apenas aviso sobre guerras ou conversão da Rússia, foi ativação de algo, um despertar. Um sinal de que o ciclo profetizado está a entrar na sua fase final. Ativação? Está a falar como se fosse processo mágico, não revelação divina. Brandini sorriu tristemente. A distinção pode ser menos clara do que imaginamos. As três crianças viram algo. 70.000 pessoas testemunharam fenômeno no céu.
Instrumentos científicos registraram anomalias. Isto foi real, mas a natureza dessa realidade pode não caber nas categorias que usamos habitualmente. Talvez seja simultaneamente divino e natural, transcendente e imanente, revelação e ativação de potencialidades ocultas. Carreira ficou em silêncio, processando. Finalmente. E o que foi ativado? Para que propósito? Para preparar. Portugal está destinado, segundo as profecias que foram confirmadas em Fátima, a ser local onde algo acontecerá. Algo que afetará não apenas Portugal ou a Igreja, mas a humanidade inteira. Não sei exatamente o que é. Nem os papas que leram o terceiro segredo sabem com certeza. A linguagem é simbólica, aberta à interpretação, mas a urgência é clara e o tempo está a aproximar-se. Aproximar-se de quê? A prazo específico? Brandini hesitou. Estava claramente a debater consigo próprio quanto poderia revelar. O terceiro segredo menciona a configuração astrológica específica que acontecerá no século XXI. Quando essa configuração ocorrer, certas condições estarão reunidas, janela de oportunidade abrirá. Se Portugal estiver preparado, se a missão for cumprida, algo extraordinário acontecerá. Se não, as consequências são descritas em termos apocalípticos. Que tipo de configuração astrológica e quando? Não posso dizer mais, já revelei demasiado, mas Padre Carreira, ouça com atenção. O trabalho que está-me a fazer é importante. Há forças dentro da Igreja que querem manter tudo enterrado. Mas há também os que acreditam que é tempo de preparar os fiéis, gradualmente, cuidadosamente para o que virá. Continue a investigar, continue a publicar, mas seja cauteloso. E se descobrir mais sobre o que está enterrado em Tomar, contacte-me antes de agir. Deixou cartão com o número de telemóvel e endereço de e-mail encriptado. Levantou-se, deixou dinheiro na mesa e saiu na chuva lisboeta. Carreira ficou sentado durante longa hora, a chávena de café há muito esquecida, tentando compreender as implicações do que acabara de ouvir. Nos meses seguintes, Carreira aprofundou a investigação. Estudou astrologia medieval e renascentista, tentando identificar que configuração planetária poderia ser significativa. Descobriu que havia tradição em astrologia hermética de certas configurações raras, chamadas grandes conjunções, que aconteciam apenas de séculos em séculos e eram associadas a mudanças civilizacionais profundas. A última grande conjunção significativa tinha acontecido em dezembro de 2020, quando Júpiter e Saturno se alinharam em Aquário pela primeira vez em 800 anos. Astrólogos herméticos consideravam isto o início de nova era. Seria esta a configuração mencionada no terceiro segredo? Mas se sim, a janela já tinha aberto e nada de obviamente apocalíptico acontecera. Ou tinha? 2020 foi ano da pandemia de Covid-19. O mundo inteiro entrou em confinamento. Economias colapsaram, sociedades polarizaram-se, velhas certezas dissolveram-se. Não era exatamente apocalipse no sentido de destruição física, mas era indubitavelmente momento de transição civilizacional profunda. Teria a profecia referido-se a isto? Carreira partilhou as suas teorias com um pequeno círculo de investigadores. Entre eles estava Maria Helena Souza, historiadora especializada em ordens religiosas militares que tinha estudado extensivamente os templários em Portugal. Ela trouxe perspectiva adicional inquietante. Sempre achei estranho, disse ela numa reunião do grupo, que os templários em Portugal tenham sobrevivido quando foram eliminados em todo o lado. Não foi apenas proteção real, havia razão mais profunda. O rei Dines sabia algo. Tinha acesso a conhecimento que justificava proteger a ordem mesmo contra a pressão papal direta. Que conhecimento? Perguntou Carreira. Há documento no Arquivo Nacional da Torre do Tombo que nunca foi adequadamente estudado. É carta de Dines a um dos mestres da ordem, datada de 1318, 6 anos após a dissolução oficial dos Templários. Nela, Dines refere-se explicitamente a segredo confiado pela ordem que deve ser guardado até que os sinais apareçam. Que sinais? O documento não especifica. Mas diz que esses sinais estarão relacionados com aparições nos céus e revelações a inocentes. O grupo ficou em silêncio. Aparições nos céus, o milagre do sol. Revelações a inocentes, as 3 crianças pastoras.
A linguagem era demasiado específica para ser coincidência. Há mais, continuou Maria Helena. Tenho seguido o rastro da Ordem de Cristo que sucedeu aos Templários em Portugal. Todos sabem que financiaram os descobrimentos, que o infante Dom Henrique era grão-mestre da Ordem. Mas poucos sabem que a Ordem manteve documentos secretos, separados dos arquivos oficiais. Esses documentos eram transmitidos de grão-mestre para grão-mestre, nunca registrados publicamente. Onde estão agora esses documentos? Não sei. A Ordem de Cristo foi oficialmente extinta em 1834. Os seus bens foram nacionalizados. Os arquivos oficiais foram para a Torre do Tombo. Mas há referências em inventários a documentos sob custódia especial que nunca aparecem nos catálogos públicos. Suspeito que foram transferidos para outro lugar, possivelmente para a custódia eclesiástica direta. Vaticano? Talvez. Ou talvez alguma instituição em Portugal com ligações profundas à história templária. Mosteiro de Alcobaça, talvez. Ou o próprio Convento de Cristo em Tomar, que tecnicamente ainda pertence à Igreja. Carreira lembrou-se do local que Teixeira descobrira, no centro do triângulo geométrico, perto de Tomar. E se os documentos secretos estivessem ali? E se a estrutura enterrada não fosse apenas capela, mas arquivo? Um cofre subterrâneo onde conhecimento demasiado perigoso para manter em arquivos acessíveis for escondido? Decidiu que tinha de voltar ao local, mas não podia fazer escavação oficial. Isso estava bloqueado. Teria de ser discreto, quase clandestino. Recrutou 2 colegas de confiança, incluindo Maria Helena. Obtiveram equipamento de detecção de Ground Penetrating Radar, tecnologia que permite ver estruturas enterradas sem escavar. Numa noite de março de 2019, foram ao cabeço da ladeira. Escolheram noite sem lua, trabalhando com lanternas mínimas. O radar confirmou o que Teixeira descobrira. Havia estrutura significativa enterrada, mas mais do que isso, revelou que a estrutura tinha dimensões maiores do que se pensara. Não era simples capela. Era complexo de câmaras interligadas, estendendo-se por área de aproximadamente 20 metros por 15. Isto é extraordinário, murmurou Maria Helena, observando os dados no laptop conectado ao radar. É como bunker medieval, múltiplos níveis, paredes espessas. Foi construído para durar e para proteger algo. Consegues ver se há algo lá dentro? Objetos metálicos? Cofres? Ela ajustou as configurações. Sim, há assinaturas que sugerem metais. Ferro, certamente. Possivelmente bronze ou ouro, concentrado numa das câmaras centrais, como se fosse... Cofre ou baú! Carreira sentiu o coração acelerar. Estavam literalmente sobre segredo enterrado há 700 anos, segredo que podia estar relacionado com Fátima, com o terceiro segredo não divulgado, com o destino profético de Portugal, e não podiam fazer nada. Qualquer tentativa de escavar seria detectada e bloqueada. Precisamos de ajuda oficial, disse finalmente. Alguém com autoridade suficiente para ordenar escavação legítima que não possa ser bloqueado por diocese local ou por burocracia estatal. Quem teria esse tipo de autoridade? Presidente da República, talvez, ou primeiro-ministro, mas como convencê-los? Pareceríamos malucos a falar de profecias templárias e terceiro segredo de Fátima. Maria Helena tinha ideia diferente. E se abordássemos isto como questão de patrimônio nacional? Temos evidência de estrutura arquitetônica significativa do século XIV, possivelmente relacionada com templários. É arqueologia legítima. Não precisamos de mencionar as teorias proféticas, apenas apresentamos como descoberta histórica importante que está a ser indevidamente suprimida. Era a estratégia sensata. Prepararam um dossiê detalhado com todos os dados do radar, fotografias do local, documentação histórica sobre a área. Enviaram a múltiplas instituições, Instituto Português de Arqueologia, Direção-Geral do Patrimônio Cultural, Comissão Portuguesa de História Templária. A resposta foi surpreendentemente rápida, mas não a que esperavam. Dentro de 2 semanas, Carreira recebeu convocação formal para a reunião no Patriarcado de Lisboa. Não era pedido, era ordem. Sua presença é obrigatória para discussão de assunto de máxima importância e confidencialidade. Carreira foi à reunião com apreensão. Foi recebido não por funcionário menor, mas pelo próprio patriarca,
cardeal Manuel Clemente e por 2 outros bispos que não foram identificados. O ambiente era tenso. Padre Carreira, começou o cardeal Clemente sem preliminares, tem estado a investigar assuntos que ultrapassam a sua autoridade e competência, tem feito escavações não autorizadas em propriedade da Igreja. Tem divulgado teorias que confundem os fiéis e que carecem de fundamentação teológica sólida. Carreira tentou defender-se. Eminência, tenho seguido metodologia histórica rigorosa. As descobertas são reais. Há estrutura significativa enterrada que pode conter documentos de importância histórica imensa. Precisamente, interveio um dos bispos não identificados. Tinha sotaque que parecia italiano. Documentos de importância, documentos que, se existem, pertencem à Igreja. Documentos cujo conteúdo não pode ser determinado por arqueólogos curiosos, mas deve ser avaliado por autoridades competentes. Com todo o respeito, Excelência, a verdade histórica não pertence a ninguém, pertence à humanidade. O cardeal Clemente suspirou. Padre Carreira, vou ser franco consigo de forma que raramente sou. Sim, sabemos do local que descobriu. Sim, sabemos o que está enterrado ali. Sim, está relacionado com Fátima e com profecias mais antigas. E não pode ser escavado agora. As razões são complexas, envolvem segurança nacional. Sim, segurança nacional, não apenas questões religiosas. E envolvem acordos entre o Vaticano e o Estado português que remontam décadas. Segurança nacional? Como é que documentos medievais ameaçam segurança nacional? O bispo italiano falou novamente. Porque seu conteúdo, se divulgado prematuramente, poderia desestabilizar não apenas a Igreja, mas estruturas políticas e sociais. Imagine que contém profecias específicas sobre colapso de instituições, sobre mudanças cataclísmicas. Imagine que são suficientemente detalhadas e verificáveis para causar pânico. Mesmo que sejam simbólicas, interpretações literais poderiam causar danos imensos. Mas não podemos esconder verdade indefinidamente. Não estamos a esconder indefinidamente, disse o cardeal Clemente. Estamos a gerir o tempo de revelação. Há processo em curso, a preparação gradual. Mas deve ser feito cuidadosamente, com discernimento, e não por padre teimoso a fazer escavações ilegais à meia-noite. Carreira saiu daquela reunião com sentimentos contraditórios. Por um lado, tinham confirmado implicitamente que as suas teorias estavam corretas. Havia algo enterrado, estava relacionado com Fátima e era suficientemente importante para envolver acordos ao mais alto nível entre Igreja e Estado. Por outro lado, tinha sido efetivamente ordenado a cessar investigação sob ameaça de consequências que não foram especificadas, mas que eram claramente graves. Durante semanas, lutou com a consciência. Deveria obedecer à autoridade eclesiástica como jurara ao ser ordenado? Ou tinha... Em maio de 2019, Jornal Brasileiro publicou artigo explosivo intitulado O Verdadeiro Terceiro Segredo de Fátima, o que o Vaticano não quer que você saiba. O artigo citava fonte anônima, com acesso direto aos arquivos secretos do Vaticano, e apresentava a versão do terceiro segredo radicalmente diferente da divulgada oficialmente. Segundo esta versão, o terceiro segredo falava especificamente sobre Portugal e o seu papel nos tempos finais. Descrevia 3 fases. Primeiro, período de obscurecimento onde Portugal perderia o seu papel histórico e entraria em declínio. Segundo, momento de crise profunda, descrito como quando a terra tremer e o mar avançar, que serviria como despertar. Terceiro, período de revelação onde o que foi oculto desde a fundação seria trazido à luz, e Portugal cumpriria finalmente o propósito para o qual foi criado. O artigo citava passagens específicas supostamente do manuscrito de Lúcia. Vi um reino pequeno à beira do mar onde o sol morre. Vi esse reino adormecer durante séculos, esquecendo a sua missão. Vi grandes águas cobrirem cidades e a terra abrir-se engolindo povoações. Vi o povo chorar e clamar, e então vi luz surgir de lugar antigo, de monte onde templários guardaram o segredo. Vi essa luz espalhar-se pelo mundo, trazendo nova compreensão, novo tempo. Era linguagem profética clássica, ambígua, mas inquietantemente específica. Terra tremer e mar avançar, sismo e tsunami.
Portugal é zona sísmica. O terremoto de 1755 destruiu Lisboa e gerou tsunami devastador. Estaria a profecia a indicar repetição? Monte onde templários guardaram segredo. Referência óbvia a Tomar e possivelmente ao local que Carreira e Teixeira tinham descoberto. O artigo brasileiro foi rapidamente desacreditado pelos meios oficiais. O Vaticano emitiu comunicado. Não há terceiro segredo além do já divulgado. Estas alegadas revelações são fabricações sem fundamento. O Patriarcado de Lisboa ecoou a posição. Analistas dos média portugueses ridicularizaram o artigo como sensacionalismo típico de jornalismo brasileiro. Mas Carreira notou algo: a desmentida foi rápida demais, coordenada demais. Geralmente o Vaticano ignorava este tipo de história, deixando que morressem por falta de atenção. Resposta oficial apenas dá oxigênio à controvérsia. Por que reagiram tão rapidamente desta vez? A menos que estivessem genuinamente preocupados, a menos que o vazamento fosse próximo demais da verdade. Tentou contactar o jornalista brasileiro que assinara o artigo. Descobriu que o homem desaparecera, literalmente. O jornal dizia que ele pedira licença indefinida por razões pessoais. A família, contactada por colegas, disse que não sabia do seu paradeiro. Havia sido visto pela última vez a entrar num voo para Roma 3 dias após a publicação do artigo. Depois disso, nada. Carreira começou a sentir medo, medo real. Não era apenas sobre reprimendas eclesiásticas ou bloqueio de carreira acadêmica. Havia forças actuando que tinham poder de fazer pessoas desaparecerem. Forças que operavam através de fronteiras, que tinham recursos de serviços de inteligência. Quem eram? Facção dentro da igreja? Organização secular com interesse em manter segredos? Ambos. Decidiu fazer seguro. Copiou todos os seus arquivos de investigação, documentos, fotografias, dados do radar, gravações de conversas e distribuiu por múltiplos locais. Deixou cópias com advogado, com amigos de confiança em países diferentes, em cofres bancários. Preparou documento que seria automaticamente enviado a múltiplos jornalistas internacionais se algo lhe acontecesse. Era paranoia? Talvez. Mas estava a lidar com algo que claramente ia muito além de disputa teológica acadêmica. Estava a mexer em segredos que pessoas poderosas queriam manter escondidos. E história está cheia de exemplos de investigadores inconvenientes que sofreram acidentes oportunos. Nesse clima de tensão crescente, aconteceu algo que mudou tudo novamente. Em novembro de 2019, houve sismo significativo em Portugal, magnitude 5,4, epicentro ao largo da costa, sentido intensamente em Lisboa. Não causou danos estruturais graves, mas foi suficientemente forte para assustar a população. Lembravam todos do grande terremoto, das histórias transmitidas através de gerações. Mas não foi o sismo em si que foi significativo. Foi o que aconteceu 3 dias depois. Em pequena aldeia do Alentejo, perto de Monsaraz, um dos vértices do triângulo profético, um pastor idoso teve visão. Ele não era particularmente religioso, não tinha conhecimento de Fátima além do básico que todos os portugueses sabem. Mas, segundo o seu relato a padre local, viu Senhora Luminosa que lhe disse: "O tempo aproxima-se. Digam aos que guardam o segredo que é hora de preparar." Quando a terra tremer novamente com força que não viram há séculos, o que está enterrado deve ser trazido à luz. O pároco séptico teria normalmente ignorado isto como fantasia de homem velho. Mas o pastor descreveu a aparição em termos quase idênticos às descrições de Fátima, incluindo detalhes que ele não poderia conhecer a menos que tivesse estudado extensivamente o assunto, o que claramente não fizera. E a mensagem era demasiado específica, demasiado oportuna. O pároco reportou ao bispo. O bispo, conhecendo a situação geral, mesmo que não todos os detalhes, reportou a Lisboa. De Lisboa, a informação chegou a Roma. E de Roma, surpreendentemente, chegou a Carreira através de Monsenhor Brandini, que o contactou novamente. A situação mudou, disse Brandini numa chamada telefônica encriptada. Há elementos na hierarquia que agora acreditam que chegou o tempo, não para divulgação completa e imediata, mas para começar processo de preparação. E você, Padre Carreira, querendo ou não, tornou-se figura central nisto. Eu? Por quê? Porque fez o trabalho de investigação,
Porque tem credenciais acadêmicas, porque, apesar de ter sido advertido, continuou a procurar verdade, o que demonstra caráter. E porque preciso de alguém em Portugal, alguém fora das estruturas oficiais que estão comprometidas por décadas de silêncio para coordenar o que vem a seguir. Que vem a seguir? Escavação. Controlada, oficial, mas real. Vamos abrir o local em Tomar. Vamos ver o que está lá. E dependendo do que encontrarmos, vamos começar a revelar gradualmente a verdade completa sobre Fátima e sobre o destino profético de Portugal. Carreira ficou sem palavras. Depois de meses sendo bloqueado, ameaçado, silenciado, agora diziam-lhe que faria exatamente o que sempre quis fazer? Qual era o truque? Por que a mudança súbita? Brandini hesitou. Múltiplos fatores. A visão em Monsaraz foi uma. O sismo foi outra. A sensação de que os avisos proféticos sobre terra tremer estão a começar a manifestar-se, mas, principalmente, a mudança geracional em curso no Vaticano. Os que estiveram envolvidos na decisão original de esconder o terceiro segredo estão a morrer ou a reformar-se. Nova geração, que não tem o mesmo investimento pessoal em manter o sigilo, está a assumir. E alguns de nós acreditamos que esconder não é mais teologicamente justificável, ou até possível na era da internet onde segredos vazam inevitavelmente. Quando começamos? Janeiro de 2020 será apresentado como escavação arqueológica de rotina de local templário. Mas você, eu e pequeno círculo de outros saberemos a verdade e estaremos preparados para o que encontrarmos. Janeiro de 2020 chegou com expectativa e ansiedade. A equipa de escavação foi cuidadosamente selecionada. Arqueólogos profissionais para manter a aparência de legitimidade acadêmica, mas também incluía teólogo especializado em manuscritos medievais, linguista com conhecimento de códigos e cifras antigas e, surpreendentemente, oficial reformado do ZEU. Serviços de inteligência portugueses cuja presença nunca foi oficialmente explicada. As escavações começaram numa manhã fria de finais de janeiro. Instalaram tendas para esconder o trabalho de olhares curiosos, alegando que era para proteger o local de condições meteorológicas. Na realidade, era para manter sigilo absoluto sobre o que pudessem descobrir. Carreira estava presente todos os dias, observando cada camada de terra removida, cada pedra exposta. Levou 3 semanas para atingir o nível das estruturas. Quando finalmente quebraram o selo da primeira câmara, havia tensão palpável. Dentro, encontraram exatamente o que o radar sugerira. Espaço construído deliberadamente, paredes de pedra perfeitamente encaixadas sem argamassa, teto abobadado que sobrevivera 700 anos. E no centro, um cofre de bronze verde pelo tempo, selado com cera que ainda mantinha a impressão de selo. A cruz templária. Isto é extraordinário, murmurou a arqueóloga-chefe, professora Sara Mendes. O selo está intacto. Ninguém abriu isto desde que foi fechado. Estamos literalmente a ser os primeiros humanos em 7 séculos a ver isto. Fotografaram extensivamente antes de tocar em qualquer coisa, documentaram cada ângulo, cada detalhe. Finalmente, com mãos trêmulas, Carreira e Brandini, que chegara de Roma especialmente para o momento, quebraram o selo. A cera era tão antiga que se desfez facilmente. A tampa do cofre estava presa por ferrugens de séculos, mas com cuidado conseguiram abri-la. Dentro, envoltos em tecido de linho miraculosamente preservado pelo ambiente seco da câmara selada, estavam manuscritos. Não eram muitos, talvez 15 a 20 documentos individuais. Mas a caligrafia era clara, maioritariamente em latim medieval, alguns em português arcaico. A datação preliminar, baseada em análise paleográfica, situava-os entre finais do século XIII e início do século XIV. O linguista da equipa, professor Dr. Rui Baptista, começou imediatamente tradução preliminar, o que Leu deixou visivelmente perturbado. Isto não é possível. Estes documentos descrevem eventos futuros com especificidade que não pode ser coincidência. Falam sobre a aparição da Rainha dos Céus a 3 inocentes em lugar de nome mourisco. Falam sobre grande guerra que consumirá a Europa quando o século XIX se tornar 20. Falam sobre Império Português que cairá quando o sol nascer sobre terras que descobriu. Deixe-me ver, disse Brandini pegando num dos manuscritos com cuidado extremo.
Leu em silêncio durante longos minutos, o rosto tornando-se progressivamente mais pálido. Santo Deus, isto é... Não sei se é profecia autêntica ou se os templários tinham acesso a conhecimento que não compreendemos, mas está tudo aqui. Fátima, as guerras mundiais, a descolonização e mais, muito mais. Mais o quê? Pressionou Carreira. Brandini olhou em volta, certificando-se de que apenas o círculo interno estava suficientemente perto para ouvir. Fala sobre nosso tempo, sobre século XXI. Descreve praga que virá do Oriente paralisando o mundo. Descreve fogo que cairá do céu, mas não destruirá, apenas purificará. E descreve evento específico centrado em Portugal. Quando a terra tremer pela segunda vez como tremeu nos dias antigos, quando o mar reclamar o que é seu, então o selo será quebrado e o conhecimento oculto emergirá. Terra tremer pela segunda vez. O terremoto de 1755 fora a primeira vez. Estariam os documentos a profetizar segundo terremoto de magnitude semelhante? E fogo que cai do céu, impacto de meteorito, erupção vulcânica, ou algo completamente diferente, algo simbólico? Há mais, continuou Brandini. Um dos documentos é diferente dos outros. Não está em latim nem em português. Está em código, cifra complexa que vai requerer trabalho significativo para decifrar. Mas há nota anexa em latim que diz: este documento contém o segredo dos segredos, a verdade sobre a fundação do reino e o propósito final. Só deve ser aberto quando os sinais estiverem completos e o escolhido estiver pronto. Escolhido? Que escolhido? Não sei, não especifica. Mas há critérios listados. Aquele que procura a verdade sem medo, aquele que serve à luz mesmo contra a autoridade, aquele que está em Portugal mas vê além de Portugal. Qualquer um destes poderia ser interpretação. A equipa trabalhou durante dias catalogando e preservando os documentos. Foram transportados sob alta segurança para instalações especializadas onde podiam ser estudados sem risco de deterioração. O código seria atacado por especialistas em criptografia histórica e, entretanto, tinha de ser tomada a decisão crucial: o que revelar ao público. Houve reuniões intensas, por videoconferência segura, envolvendo autoridades do Vaticano, do governo português e pequeno círculo de acadêmicos de confiança. As posições divergiam dramaticamente. Alguns argumentavam por revelação completa e imediata. A verdade não pertence a instituições, pertence à humanidade. Outros defendiam revelação gradual. Choque seria demasiado grande, causaria pânico. E havia ainda os que queriam manter tudo secreto. Profecias são ambíguas, interpretações são perigosas, é melhor não mexer. Enquanto essas discussões se prolongavam, o mundo mudou de forma que ninguém previra, mas que os documentos templários aparentemente tinham. Em março de 2020, a pandemia de Covid-19 forçou Portugal, como o resto do mundo, ao confinamento. Praga do Oriente paralisando o mundo. A profecia medieval tornara-se realidade de forma literal e chocante. Carreira, confinado em casa como todos os outros, leu e releu as traduções dos manuscritos que lhe tinham sido enviadas em formato digital encriptado. Uma passagem em particular obsidiava-o. Quando a praga vier, sabereis que o tempo está próximo. Mas não é a praga o sinal maior. É o que vem depois, o tremor que derrubará o que está podre e fará emergir o novo. Preparai-vos, porque quando a terra abrir a sua boca em Portugal, o ciclo completa-se e o oculto torna-se manifesto. Terra abrir a boca, terremoto, e depois da praga. A pandemia começara em 2020. Quando viria o terremoto profetizado? Os documentos não davam data exata, mas havia referências astrológicas que especialistas estavam a tentar decifrar. Falavam de quando os gigantes dançarem em casa do aguadeiro, linguagem astrológica que os especialistas identificaram como referência a Júpiter e Saturno em Aquário, o que acontecera em dezembro de 2020, e falavam de 7 anos de preparação antes do grande tremor. 7 anos a partir de dezembro de 2020 seria dezembro de 2027. Faltavam menos de 8 anos. Se as profecias estavam corretas, Portugal enfrentaria terremoto catastrófico dentro de uma década. E segundo os manuscritos, esse terremoto não seria apenas desastre natural. Seria catalisador. Seria momento de revelação.
Seria quando o selo seria quebrado. Mas que selo? O selo físico no cofre já fora quebrado. Devia ser selo metafórico. Selo sobre conhecimento, sobre verdade, sobre algo que estava escondido há muito mais tempo que 700 anos. Um dos manuscritos continha genealogia estranha. Traçava linhagem desde figura identificada apenas como o primeiro templário português, através de séculos, saltando gerações, marcando certos indivíduos com estrela. O professor Baptista, estudando o documento, percebeu que não era genealogia biológica convencional. Era espiritual ou iniciática. Mostrava transmissão de conhecimento, de iniciação, de mandato através de séculos. A linhagem terminava em 2017 com entrada enigmática. O último guardião nasce quando 100 anos se completam desde a aparição. Reconhecê-lo-ão pelos sinais, buscará o que está escondido, desafiará o que está estabelecido e estará em Lisboa quando a terra tremer. 100 anos desde Fátima era 2017. Haveria alguém nascido nesse ano que estava destinado, segundo esta profecia, a ser último guardião e a desempenhar papel crucial quando o terremoto profetizado acontecesse? Era ideia aparentemente absurda. Uma criança de 10 anos em 2027 seria o agente de revelação apocalíptica? E, no entanto, Lúcia de Fátima tinha apenas 10 anos quando teve as visões, Francisco tinha 9, Jacinta 7. Talvez houvesse precedente para crianças desempenharem papéis proféticos. Enquanto o mundo lutava com a pandemia e Portugal enfrentava os seus próprios desafios econômicos e sociais, o pequeno círculo dos que conheciam os manuscritos templários trabalhava silenciosamente. O documento codificado estava a revelar-se extraordinariamente resistente à decifração. Especialistas em criptografia histórica tentaram todas as técnicas conhecidas, cifras de substituição, transposição, métodos cabalísticos medievais. Nada funcionava completamente. Conseguiam decifrar fragmentos que não faziam sentido completo, como se estivessem a faltar chaves adicionais. É como se o código tivesse múltiplas camadas, explicou a criptógrafa-chefe, doutora Inês Martins, numa reunião em 2022. Conseguimos penetrar a primeira camada e encontramos texto em latim. Mas esse texto é ele próprio codificado com segunda cifra diferente, e suspeitamos que há a terceira camada ainda. É sistema de segurança incrivelmente sofisticado para século XIV. A menos, observou Carreira, que não tenha sido criado no século XIV, e se os templários tivessem acesso a conhecimento muito mais antigo? Sabemos que estiveram em Jerusalém, que escavaram sob o templo de Salomão. Que encontraram algo ali? Toda a sua história templária sugere isso. E se esse algo incluísse técnicas de codificação de civilizações antigas, talvez até pré-históricas? Era teoria especulativa, mas já não estavam no domínio do academicamente convencional. Estavam a lidar com documentos que previam o futuro com precisão impossível. As regras normais de possibilidade histórica claramente não se aplicavam. Brandini trouxe desenvolvimento novo. Contactei estudiosos em Israel, especialistas em textos cabalísticos do período do Segundo Templo. Mostrei-lhes fotografias do código sem explicar contexto. 2 deles reconheceram elementos. Dizem que há semelhanças com o sistema de encriptação usado em alguns dos manuscritos do Mar Morto. Não os famosos textos bíblicos, mas documentos mais obscuros que nunca foram completamente publicados. Documentos que, segundo eles, contêm profecias e conhecimento esotérico que as autoridades israelitas e religiosas judaicas mantêm sob sigilo. Estão a dizer que há ligação entre os manuscritos do Mar Morto e os documentos templários que encontramos? Não diretamente. Mas ambos podem ter acedido à fonte comum de conhecimento. Algo que estava em Jerusalém no primeiro século, que sobreviveu à destruição do templo em 70 d.C., que foi escondido e que os templários descobriram no século XII, quando escavaram sob as ruínas. A implicação era estonteante. Estariam a lidar com conhecimento profético que tinha milhares de anos, conhecimento que sucessivas tradições esotéricas, judaicas, cristãs e islâmicas, tinham preservado em fragmentos, mas que os templários de alguma forma conseguiram reunir mais completamente? Em setembro de 2023, houve avanço. A doutora Martins descobriu que parte do código era astronômico.
Números que pareciam arbitrários eram na realidade coordenadas celestes. Posições de estrelas não como aparecem atualmente, mas como apareciam em época muito anterior, aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Usando software de planetário histórico, conseguiu recriar o céu noturno desse período. Olhem para isto, disse ela projetando imagem num ecrã. Se plotarmos estas coordenadas no céu de 3.000 a.C., forma um padrão, não aleatório, mas geométrico, e esse padrão, quando sobreposto a mapa de Portugal moderno usando escala apropriada, marca localizações específicas. Havia 5 pontos. Um era Fátima, outro era Sintra. Terceiro era Monsaraz. Quarto era o local onde estavam a fazer a escavação perto de Tomar. E o quinto, o centro geométrico de todos, era a localização na periferia de Lisboa, numa zona que agora era área urbana densamente povoada, mas que em tempos antigos teria sido colina com vista para o Tejo. Consegues identificar o local exato em Lisboa? Perguntou Carreira. Posso. É colina entre Belém e Ajuda. Atualmente há bairro residencial, escola, alguns edifícios oficiais. Mas há também algo interessante, há ruínas romanas conhecidas na área e suspeita-se que debaixo das romanas haja estruturas pré-romanas ainda mais antigas. Aquela área de Lisboa tinha história arqueológica complexa. Tinha havido escavações limitadas ao longo dos anos, sempre interrompidas por questões orçamentais ou porque encontravam algo que as autoridades decidiam que era melhor deixar enterrado. Havia rumores na comunidade arqueológica sobre descobertas estranhas que nunca foram publicadas, sobre ordens de cima para parar trabalhos. Precisamos de acesso a esse local, disse Brandini. Se é o centro geométrico do padrão profético, se está codificado em documentos de 3.000 anos, então é significativo. Pode ser onde acontecerá algo quando o terremoto vier. Ou pode ser onde está escondido algo ainda mais importante que os manuscritos templários. Conseguir autorização para escavar em zona urbana de Lisboa era processo burocrático complexo, mas a equipa tinha agora contactos em alto nível. O ministro da Cultura, informado discretamente sobre a importância do projeto, embora não sobre todos os detalhes proféticos, facilitou autorizações. Em março de 2024, começaram escavações cuidadosas no local identificado. Encontraram primeiro as ruínas romanas já conhecidas. Abaixo delas, como suspeitavam, estruturas pré-romanas, e abaixo dessas, a 4 metros de profundidade, algo completamente inesperado. Câmara de pedra construída com técnica megalítica semelhante a monumentos neolíticos como Stonehenge ou Newgrange. A datação por carbono de material orgânico encontrado nas fendas entre as pedras sugeriu idade de aproximadamente 5.000 anos, milênio 3 a.C. Mas o mais extraordinário não era a idade. Era o que estava gravado nas paredes da câmara. Símbolos. Não escrita convencional, mas símbolos geométricos complexos que se repetiam em padrões. E quando a doutora Martins os fotografou e comparou com o código indecifrável dos manuscritos templários, descobriu que eram idênticos. Os templários não tinham inventado o código. Tinham copiado símbolos que já existiam há 5.000 anos, gravados em câmara secreta sob o que viria a ser Lisboa. Isto muda tudo, disse ela, voz trêmula de excitação e medo. Significa que há tradição de conhecimento que remonta ao Neolítico. Significa que alguém, há 5.000 anos, sabia algo importante o suficiente para o gravar em pedra e esconder. Significa que os templários descobriram esta tradição. Talvez em Jerusalém havia estruturas semelhantes sob o templo e trouxeram esse conhecimento para Portugal. E significa que Portugal não foi escolhido aleatoriamente. Foi escolhido porque este local, esta câmara, já estava aqui. Portugal foi fundado sobre local sagrado antigo, deliberadamente, como parte de plano que atravessa milênios. Carreira sentou-se pesadamente numa pedra. A magnitude do que estavam a descobrir era esmagadora. Então Fátima não foi o primeiro contacto profético com Portugal. Foi apenas o mais recente numa série que recua pelo menos 5.000 anos. E todo o desenvolvimento histórico de Portugal, a fundação pelos templários, os descobrimentos, tudo, foi guiado por forças que trabalham em escalas de tempo que mal conseguimos conceber. Parece que sim, concordou Brandini.
E agora, no nosso tempo, no século XXI, o ciclo está a completar-se. As profecias todas convergem para agora. A pandemia veio. O terremoto está previsto para dentro de 3 anos. E quando acontecer, quando a Terra realmente tremer, algo vai ser revelado. Algo que está guardado há 5.000 anos. E Portugal, este pequeno país à beira do oceano, está no centro de tudo. Mas o quê? Pressionou Carreira. O que está guardado? O que vai ser revelado? Foi quando a doutora Martins notou algo mais na câmara. No centro do chão havia laje diferente das outras. Removeram-na com cuidado. Por baixo, estreito poço vertical descendia para a escuridão. Baixaram câmara com luz. O poço tinha talvez 10 metros de profundidade e terminava em pequena câmara. E nessa câmara, perfeitamente preservado pela selagem hermética, estava o objeto. Não conseguiam ver claramente pelas câmaras. Teriam de descer. Carreira ofereceu-se como voluntário. Desceu pelo poço estreito com equipamento de escalada, coração batendo selvagemente. Chegou à câmara inferior. Apontou lanterna. O que viu deixou-o sem palavras. Era esfera de material que parecia cristal, mas não era. Tinha aproximadamente meio metro de diâmetro. Estava suspensa, literalmente suspensa, sem suporte visível, a meio metro do chão. E brilhava suavemente com luz que não tinha fonte externa. Carreira estendeu a mão, hesitante. Quando os dedos tocaram a superfície da esfera, teve visão. Não era alucinação. Era experiência completamente real, tão vívida como a vida desperta. Viu Portugal desde a altura, como se estivesse a voar. Viu a terra tremer, edifícios caírem, o mar avançar. Viu. A voz dizia: o tempo aproxima-se. Quando a terra despertar, eu despertarei também. Guardei conhecimento através de eras. Agora chegou o momento de o partilhar. Portugal foi preparado. O mundo será transformado. Não temais o tremor. É nascimento, não morte. Carreira retirou a mão, ofegante. Gritou para cima: precisam de vir ver isto. Todos, agora. Encontramos o que estava escondido. E não é documento ou artefacto histórico. É algo vivo, algo consciente. Algo que esteve aqui durante milênios esperando por este momento. E enquanto a equipa preparava equipamento para descer, enquanto Carreira olhava para a esfera luminosa que desafiava todas as leis conhecidas da física e arqueologia, uma certeza formou-se na sua mente. O terceiro segredo de Fátima. Não era sobre Apocalipse no sentido de destruição. Era sobre Apocalipse no sentido original grego da palavra, revelação. Algo estava prestes a ser revelado à humanidade, algo que mudaria completamente a compreensão de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E Portugal, este pequeno país que templários tinham fundado seguindo profecias antigas, que Nossa Senhora visitara em Fátima, estava destinado a ser o local onde a revelação aconteceria. Os 7 anos de preparação mencionados nos manuscritos estavam quase a terminar. 2027 aproximava-se. E quando chegasse, quando a terra tremesse como estava profetizado, o mundo descobriria que a história que pensávamos conhecer era apenas prólogo. A verdadeira história da humanidade e o seu futuro estava prestes a começar. E tudo começaria em Portugal, como sempre esteve destinado desde que os primeiros construtores megalíticos gravaram símbolos proféticos em pedra há 5.000 anos, esperando pacientemente pelo tempo em que o guardado seria finalmente revelado.